Bem-vindo, bem-vinda. Eu estou aqui em minhas mãos com esse livro maravilhoso, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, para quem está me vendo, do Deepak Chopra, que é uma pesquisa na sabedoria Ayurveda, na parte rica da Índia, na parte próspera da Índia, de pessoas que através dessas sete leis alcançaram muito maior prosperidade na vida. Reconhecimento, amor, liberdade, que eu valorizo demais, tesão, tesão não sexual, tesão pleno, porque sem tesão não há solução. E eu falei num outro momento de três leis, que são as leis da potencialidade pura, que é entender que o universo é muito grande, talvez tenha um tesouro te esperando em algum lugar, e você não vai em busca desse tesouro. Talvez tenha um tesouro te esperando em algum lugar. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da doação, é dando que se recebe. Procure ser um doador de amor, de afetividade, de valores, enfim, do que você quiser. E a terceira lei é a lei do karma, que mostra que agora você pode construir o teu futuro. Eu gosto de falar assim, o Karma e Dharma, quando eu gravo um mapa astral, você já deve ter feito um mapa astral comigo. Eu falo muito disso. O karma, você tem que fazer uma viagem de navio daqui até, aqui onde eu estou, do Guarujá, até Angra dos Reis. O navio vai para lá, esse é o karma. O dharma é o que você vai fazer dentro do navio. Você vai brigar, você vai passar mal, você vai discutir, ou você vai na discoteca, ou vai ver um teatro, ou vai tomar um banho de piscina. O karma, você não pode mudar o destino do navio, mas você pode mudar o que você vai fazer ali dentro. Então tem essas três leis. A quarta agora é a lei do esforço mínimo. Hoje tem um mestre que chama Joshua, tem até um documentário dele da Netflix, que fala da simplicidade. Não precisa se esforçar para ter 500 camisetas, 200 tênis, 10 pranchas de surf, 400 patins, não sei quantos milhões. Leva uma vida mais simples, de esforço mínimo. E quando você for se esforçar para alguma coisa, se esforça para ter mais saúde, para ter mais garra, para ter mais disciplina também. A gente tinha uma música lá nos anos 70 que falava assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Aquieta teu coração. Antes de dormir, põe a mão no teu coração e aplica o reiki sagrado. Reza o Pai Nosso. E essa lei do esforço mínimo traz uma coisa de aceitar, de parar de brigar. Faz um pacto com você de ahimsa. Quando alguém se forma como um terapeuta do amálgama tântrico e taoísta, comigo, ela faz um pacto de ahimsa, de ser um baita terapeuta, mas um cara, uma menina de paz. Não sei se você sabe que a palavra terapeuta, ela vem de tel, que é Deus, irapeuta, que é alguém que serve. Terapeuta é alguém que serve ao divino. Quando eu formo naturopatas, ao vivo e online essa formação. Ou quando dou reiki, que são presenciais, eu falo, terapeuta é a profissão mais linda que existe. Você trabalha com as mãos, você não pega mais do que precisa, você não agride, você não mente. Deus, terapeuta, um servidor de Deus. E tudo que você fizer na sua vida, olha, os estoicos falam isso, que é a lei do mínimo esforço. Escreve num papel depois tudo o que você não pode mudar e aceita isso. Aceita, repousa nisso. Põe a tua energia naquilo que você pode mudar, que você pode transformar, ok? Aí vem a lei, que é a quinta, da intenção e desejo. Essa lei é notar o que eu desejo. Escrever num papel tudo aquilo que você quer. Otávio, vai acontecer de eu ter tudo? Pouco provável. Mas é bacana escrever, tem força. Todos nós desejamos o tempo todo. A gente deseja piscar, fazer xixi, ter um pets, ou ter um monte de pets. A gente deseja um amor, eu desejo liberdade, eu desejo
ser feliz. Então, desejar nós desejamos o tempo todo. Agora, escreve no papel quais são os teus desejos. Faz uma lista principalmente dos desejos do coração, não dos desejos do ego. Otávio, você não queria ter uma Ferrari? Não. Eu prefiro ter minhas pernas fortes. Por isso que todo dia eu acordo, eu faço 20 agachamentos, fazendo tai chi, qigong, e eu vivo sempre no mar, ando muito de bicicleta. Então a perna forte para mim é muito mais importante que ter uma Porsche, muito mais. Se eu tivesse um carrão, eu teria assim meio que um Jeep, uma coisa assim. Procurar entender o que você quer da vida e jogar isso para a existência. Existência, eu quero isso. Quero conhecer tal lugar, quero fazer tal esporte, quero ter uma profissão. Que eu estava falando no outro momento, né? Eu formo muitos astrólogos. Pensar que com 16 anos eu gostava de astrologia e falei, eu quero ser astrólogo. Mas não existia essa profissão de astrólogo. Mas eu pus muita energia para conseguir hoje formar astrólogos, formar tarólogos, muita energia para ver onde eu cheguei. E a minha história é uma história de superação, mas provavelmente a sua é maior que a minha. A gente é uma superação atrás da outra. E ter essa percepção dos desejos, primeiro é perceber quem eu sou agora, onde eu estou agora. E fazer um desenho de vida. Volto a repetir, algumas coisas eu vou conseguir, algumas não. E joga desejos também, assim, eu desejo perdoar tal pessoa, eu desejo me desapegar, porque o apego é um caos. Eu desejo amar, eu desejo mais amar que ser amado. Perdoar porque se é perdoando. Aonde houver guerra, que eu leve a paz. Coloque esses desejos também, ok? Aceitando o presente como ele é, aceitando o presente e desejando e olhando para aquilo que você deseja. Aí a sexta lei é a lei do distanciamento, que é não forçar algumas situações, mas persistir. Persistir. Por exemplo, às vezes no nosso mapa astrológico, no nosso psiquismo, né, na nossa alma, a gente tem uma área que parece que nunca dá certo. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Porque às vezes você fala, eu desisti, mas se você tentasse mais uma vez, você já teria alquimizado, transformado aquele aspecto kármico. Eu já vi pessoas que montam 1, 2, 3, 4, 5, 6 negócios, porque num mapa astral a casa 6 da pessoa, ela não tá legal. Casa 6 é dos negócios, dos business. Aquela casa tá péssima. Então ela tenta várias vezes, tem um karma de vida pretérita ou uma dificuldade dessa vida. E eu vou lá e falo, tenta de novo. E uma hora aquilo transmuta, ou não. Essa lei do distanciamento é perceber que não adianta persistir, mas não adianta forçar as coisas com ansiedade. De novo, guarda essa música. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então a lei do distanciamento é perceber as incertezas do mundo. Você sabe que eu tenho no YouTube, um dos vídeos meus mais vistos no YouTube é como sobreviver à perda de um grande amor. Ele é muito visto. Porque na nossa vida, se a gente pensar assim, qual o lugar que mais nós visitamos durante a nossa vida? Qual o lugar que a gente mais visitou, mais viajou? É Lindóia, é Guarujá, é Ubatuba, é Brasília, Manaus, a Disney? Não. O lugar que todo mundo visita várias vezes na vida se chama fundo do poço. Fundo do poço. Quantas vezes que nós já entramos no fundo do poço e soubemos sair? Às vezes em alguma área sim, em outra área não. Mas é importante se dar conta que existe sim essa incerteza de que por vezes nós vamos parar lá no fundo do poço.
Uma outra coisa que eu gosto muito eu tive que passar pelas perdas de muitos amores da minha vida, muitos, muitos. Então eu gravei tá no YouTube, como lidar com a perda de um grande amor, porque eu lidei com muitas perdas. Um outro livro que é da Pema Chodron, eu recomendo para você muito. Esse livro tem que ficar na tua prateleira porque uma hora você vai precisar dele. É Quando Tudo se Desfaz. Nossa, é muito triste esse livro, mas é uma realidade que a gente tem que conviver. Quando tudo se desfaz. Esse livro da Lama, é uma mulher, Lama Pema Chodron, começa com ela recebendo uma pessoa que chega para ela para conversar, ela é uma mentora espiritual, e a pessoa fala: monja, eu ressignifiquei a minha vida. E ela fala: mas o que aconteceu? Eu descobri que eu estou com HIV. Estou falando dos anos 90, que o HIV era uma sentença de morte, anos 80, 90. E ele me ensinou essa coisa horrorosa a estar presente, a entender que a vida é agora, que eu tenho que lidar com essa lei do distanciamento. Eu quero um monte de coisa, mas agora eu estou aqui. E é interessante porque quando a gente vai estudar a vida dos iluminados, dos mestres, o maior ensinamento dos mestres sempre é o desapego. Então, quando tudo se desfaz, para você, depois anote em algum lugar, manda uma mensagem para mim. Quando tudo se desfez, me lembro quando meu pai partiu, quando a minha escola a minha escola se separou de mim, que eu tinha uma escola que era uma universidade, ela foi embora. Quando eu me separei da Juliana, quando tudo vai se desfazendo na nossa vida. E nesse momento que as coisas se desfazem, se eu conseguir manter um distanciamento, ficar triste, claro, mas manter um distanciamento, eu posso. A gente fala na psicanálise, existe um grande elemento psíquico aí. Ou seja, eu posso crescer muito, eu posso descobrir muitas coisas. Se uma porta se fechar e eu procurar abrir outra, não ficar olhando para essa porta fechada o tempo inteiro, uau, tem muitas possibilidades, ok? Então essa lei de distanciamento é entender que as coisas se desfazem, é entender que tudo que tem um começo tem um fim, é entender que às vezes a gente vai visitar o fundo do poço, mas que o fundo do poço, quando tudo se desfaz e as incertezas, tudo isso junto, e em tudo isso junto, tem um grande potencial de prosperidade, de sucesso, ok? Então essa é a lei do distanciamento. E é interessante que a gente escreve tudo no papel, o que quer, que é a lei do desejo, põe tudo no papel, e depois você joga isso para a existência, que é a lei do distanciamento. Não precisa ficar pensando nisso todo dia. Você vai abrindo. E a última lei agora é a lei do Dharma, ou propósito de vida. Dharma é descobrir qual é o meu caminho. Por isso, quando eu faço um mapa astral de alguém, eu faço um mapa astrológico dármico, um caminho de vida. Quais são meus dons? Então eu falei para ti, eu larguei a Votorantim, larguei o Unibanco para ser astrólogo. Porque a astrologia encaixava ser um terapeuta, atender quem eu quisesse, conheci gente maravilhosa, os grandes amores da minha vida eu conheci atendendo. Quis montar uma escola que não existia. Otávio, você está se exibindo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tenho vários fracassos. A minha vida é uma sucessão de erros. Anote aí, a vida do Otávio Leal é uma sucessão de erros. Eu estou falando dos acertos. Os acertos foi largar um caminho que não era meu, viver uma vida que não era minha e tentar criar algo novo. Quando você descobre o teu propósito de vida, você vai às vezes trilhar algo que nunca foi trilhado. Tem pessoas que são crentes, muitas vezes elas são a mesma coisa. Outros são cristãos, é a mesma coisa. Outros são espiritualistas, a mesma coisa. Outros são são paulinistas, palmeiristas, corintianistas, a mesma coisa. A gente segue um caminho que já foi trilhado, que horror isso, seguir as pegadas dos outros. Se é uma coisa que alguém já foi. Não.
Por isso que as pessoas têm tédio, ansiedade, essa doença que põe elas para baixo. Descobre o teu propósito de vida, descobre o teu Dharma e procura que esse Dharma tenha relação com as tuas vocações. Você não precisa fazer o que você gosta o tempo inteiro, mas que tenha relação com as tuas vocações, ok? Você sabe que descobrir o Dharma, às vezes, é entrar em contato com o que a gente chama de nosso mentor, ou nossos mentores. Existem mentores de uma prática que eu faço. Então, se eu sou reikiano, tem os mentores do reiki, que é o Bodhidharma, é Daruman, ou é o símbolo Daikommyo, que traz a força dos mentores. Eu sou cristão, você tem lá Jesus, Maria, uau, força de Maria, tem a mentoria desses mestres. Você é do Candomblé, você tem ali os orixás maravilhosos, o Xumaré da cura. Mas você tem também um mestre e uma mestra interna, que na Índia chama Bhavajananda, que é uma coisa tua. E Jung acho que chamava de Daimon, que é uma parte nossa que é muito sábia. E essa parte nos põe em contato com o que eu devo fazer. Escreve num papel todos os talentos que você tem. Eu vou te ensinar uma coisa muito bonita para essa lei. Os que me ensinou foi o Roberto Chiniachik, maravilhoso. Todo mundo tem um superpoder. Você já fez esse exercício comigo? Então o Batman tem o Batmóvel, a Mulher Maravilha tem a corda, o Super-Homem tem o raio laser, o Homem-Aranha tem a teia. Todo mundo tem um superpoder. Qual é o seu superpoder? O seu. Então, quando eu fiz esse exercício, eu falei para o Roberto, o meu superpoder é ser professor. Eu já tive a maior escola do Brasil, que foi escolhida a melhor escola do Brasil. A minha escola, na Mystic Fair, foi uma votação popular, a melhor escola, ganhou disparado. E já fui eleito o melhor terapeuta do Brasil no jornal O Legado, que era o jornal dessa área da espiritualidade, que teve uma votação aberta. Então, para mim, o meu maior talento sempre foi ser professor. Não estou me exibindo, eu não sei jogar basquete, eu não sei surfar em pé, eu caio toda hora. Minha vida tem muitos fracassos, muitos fracassos. Mas eu sempre senti que eu era um professor muito bom. E a minha companheira Ananda falou, olha, eu perguntei para ela depois, você não acha que o meu superpoder é ser um professor? Aí eu pergunto para você que está aqui me escutando, qual é o teu superpoder? Qual é? E ela falou assim, não, o teu superpoder não é dar aula. Eu falei, como não? Eu tenho milhares de alunos, seja de reiki, astrologia, terapeuta tântrico, naturopatia. Meu superpoder é dar aula. Ela falou, não, seu superpoder é falar de liberdade. Eu falei, como assim? Ela falou, todo curso que você dá, você fala seja livre, corporalmente, espiritualmente, na família, no amor. Eu falei, uau, realmente o meu superpoder é fazer com que as pessoas que de alguma forma passem pela minha vida, façam um mapa, façam um curso, sejam livres. E qual é o teu superpoder? Então isso é a lei do propósito de vida. Escreve num papel quais são os teus talentos, como que você pode servir, como que você pode deixar esse mundo mais perfumado, mais amoroso. Quando o Osho morreu, meu mestre principal, ele falou assim, deixou esse convite, forme alguns dos melhores terapeutas do planeta. E ele está sempre aqui no meu ouvido falando isso. O planeta está doente, isso naquela época, o planeta precisa de terapia. E aí ele viu esse dom em mim, ele e o Armando Ostrogésilo, que foi o maior terapeuta que eu já vi na minha vida, Armando Ostrogésilo, e eles tocaram isso em mim, seja um terapeuta, esse é o meu dom. Então nós falamos aqui das 7 leis, eu quero fazer um resuminho agora para você, então vamos lá. Primeira lei, potencialidade pura. É ficar em silêncio, em meditação, é olhar a natureza, ver o potencial que tem a natureza no universo, no oceano. Segunda lei é a lei da doação. É entender que dar, servir é certo, reter é errado.
Reter é o caminho do dinheiro, dar é o caminho do amor. Então, sirva de alguma forma, seja com amor, com apreço, com palavras bonitas. Terceira lei é entender que tudo tem um karma. Então, o que você está construindo agora na tua vida? Agora. Daqui a uns anos vai ser o reflexo disso. Quarta lei, mínimo esforço. Aprenda a relaxar, aprenda a meditar, aprenda, não entra na loucura do mundo. Não entra na loucura do mundo. Quinta lei, lei da intenção e do desejo. Se você já fez reiki comigo, presencial, online, eu ensino você a fazer um caderno, você põe tudo que você escreve, tem um jeito de fazer esse caderno que é fabuloso, que é a lei da intenção. Sexta lei, distanciamento, aprenda que tudo tem um começo, meio e fim, que muitas coisas se desfazem. Poderoso esse título, né? Quando tudo se desfaz. E a sétima lei, descubra o teu Dharma, o teu caminho. E se você juntar tudo isso numa coisa só, uau, uau. Se você conseguir trazer todos esses elementos para a tua vida, eu tenho desejo, eu fico agradecendo o dia inteiro, lei da gratidão, essa é só uma lei. Eu deixo nas mãos do universo, essa é outra. Eu entendo que tudo se desfaz e eu posso aprender com isso, essa já é outra. Quando você consegue juntar tudo isso daqui numa coisa só, daí essa percepção, né, das 7 leis espirituais do sucesso, quando você consegue acertar tudo isso, uau! Você vai ter uma vida muito mais abençoada mesmo. E na astrologia a gente vê isso, né? A casa 12 do mapa astral, do teu mapa, é onde você tem que entregar. A casa 10 do seu mapa astral é onde você tem que pôr garra. A casa 6 é onde você tem que construir um karma positivo. A casa 2 é quando você tem que saber esperar. O teu sol astrológico, o teu signo e os aspectos que ele faz, vai falar das tuas potencialidades, o que você pode ou não realizar na vida. Então, tudo isso são elementos muito mágicos. Essas leis, essas regras são baseadas na tradição Ayurveda. E você vê que quem é terapeuta Ayurveda é muito bom, muito bom. Eu queria tanto falar isso dos terapeutas tântricos, que todos eles são maravilhosos, mas na Ayurveda a pessoa fala, eu faço massagem Ayurveda, eu faço terapia Ayurveda, pode ter certeza que a pessoa estudou muito, muito. Isso daqui vem do Ayurveda, esses ensinamentos, ok? Espero que faça sentido para você. Amor de amor e mais amor ainda.